tão ou mais preocupado em ganhar a Copa América, com a pressão do cargo. Perfeito. Ele perdeu muito daquele capital que ele tinha com a opinião pública antes da Copa do Mundo. Eu fico me colocando no lugar dele. Não sei, eu não sou técnico, né? Não, sim, eu digo assim, a gente pensa na Copa antes de pensar numa Copa América em casa. Porque a Copa América é uma grande casca de banana. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Por exemplo, entre Fabinho e Fernandinho, que o Fabinho também fez uma temporada super boa pelo Liverpool. Eu acho que a prioridade é do jogador que tem mais chance de chegar no Qatar, na minha opinião. Mas eu não sou técnico, eu estou olhando como observador. Você garante que chamar esses jogadores mais rodados abrevia o caminho para a conquista da Copa América? Porque são jogadores que não vão sentir peso de camisa, já estão mais habituados a jogar. Em tese, eu estou imaginando o que o Tite pensou. Por exemplo, é inegável que Thiago Silva e Miranda têm uma capacidade de jogar que talvez o Rodrigo Caio, se for testado, não tenha no primeiro momento, porque os caras já jogaram Copa do Mundo, passaram por um monte de coisa. Mas eu acho que o Tite olhou pouco para a renovação, poderia olhar mais. Bruno Guimarães, por exemplo, que eu acho que é um volante espetacular, eu gostaria de ver gente mais nova testada. Renan Lodge, com uma preocupação mais de formação do time para 2022 do que precisamos ter uma bola de segurança para ganhar a Copa América hoje. Eu acho que há muito da pressão e acho que não deveria haver essa pressão. Por exemplo, ou a CBF confia no Tite, vamos com você até a Copa, isso que eu ia falar. Anuncia, ou ele está se sentindo, ou ele está se sentindo, ganhei, perdi, tô fora. Essa é a minha opinião, porque a gente teve um problema na última Copa aqui no Brasil, que a gente ganhou a Copa das Confederações e a gente se iludiu com isso. Todos nós, torcedores e tudo, que o Mundial era nosso já. E não foi assim, a gente se engana um pouco com as competições, né? Eu acho que é coisa da CBF vir a público e falar isso. Olha, é o seguinte, a Copa América é importante, mas o nosso foco é a Copa do Mundo. Esse é o nosso foco. Mas isso não foi feito. Isso não foi feito. E aí eu me coloco no lugar do técnico. Claro. É um negócio, é um grande negócio, ingressos esgotados nos 3 jogos da fase de grupos. Quer dizer, a mobilização popular já é evidente. A Copa América, uma mais, uma menos, não faz falta mesmo. Até porque o Uruguai e a Argentina estão lá galopando à frente. E o que isso importa? Não importa, porque a gente olha para os títulos mundiais. Só que, por ser em casa e ao mesmo tempo tendo que renovar a seleção pensando no que mais importa, que é a Copa do Qatar, o cara fica numa encruzilhada. Se quem está em cima não banca, fique tranquilo, que o nosso objetivo é o Qatar. Você vai para um ciclo inteiro pela primeira vez. Aí não, aí ele vai se defender. E já vai com experiência, né, Virana? Que já teve uma Copa já para ter experiência, né? Exato. Já passou a experiência. Vou colocar a nossa dupla aqui na conversa. Talvez, se o Tite fosse campeão do mundo, ele se sentisse mais seguro para fazer uma renovação maior. Mas eu quero saber o que o Mauro Naves e o Alexandre Losetti têm a nos contar, porque os caras acompanharam em loco, vão cobrir a seleção no dia a dia da Copa América. E qual foi a impressão e as notícias que vocês tiveram daí? Bem-vindos, Mauro Naves e Losetti, ao Seleção. Boa tarde, Rizek, a todos que estão aí, principalmente aqueles que estão nos acompanhando em casa. Olha só, para começo de conversa, daqui a pouco pegar a opinião do Losetti, queria te dizer que ontem estive aí e errei, porque eu não vi muitas surpresas. A gente que acompanha os treinos, vai nos amistosos, ouve o Tite, etc., comissão técnica, a gente fica mais pensando, né, Losetti, em adivinhar o que pensa o Tite, o que ele vai trazer, do que propriamente o que a gente gostaria. Concordo com o Lédio e nos momentos, quem está vivendo um bom momento, etc. Tem o Bruno Guimarães, teria até o Bruno Henrique do Palmeiras jogando muito bem. Mas nós que acompanhamos lá, acho que não tinha dúvida nenhuma sobre a vinda do Fernandinho, né? Ele já queria pro amistoso, o Fernandinho é que pediu mais um tempo. Então, assim, uma coisa é o que a gente gostaria. O que me surpreendeu, eu errei ontem aí, foi que eu achei que ele foi lá, gostou de ver o Renato Augusto jogando. Ele não resolveu o problema no meio-campo com o Paquetá, eu achava que o Renato estaria aí. E passo para você essa resposta. Por que Renato Augusto não está nessa lista? Losetti, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todo mundo lá no estúdio. O Renato Augusto foi feito um exercício, Mauro. Eles foram até a China, foram até Pequim. O Tite foi com o Matheus Bach, que é filho dele, um dos auxiliares. Viram 2 jogos do time do Renato Augusto, gostaram do que viram da fase, voltaram, sentaram todo mundo e fizeram um exercício. Ou quem pode sair para o Renato Augusto entrar? Quem eu vou tirar da lista para o Renato Augusto entrar? Alain? Não dá para tirar o Alain, porque eles viram no Alain um jogador de infiltração que eles não têm desde que o Paulinho deixou a seleção. Então, é um jogador com uma característica que para o Tite é valiosa na visão da comissão técnica na Copa América. Paquetá,
não dá para tirar o Paquetá, além de ser um jovem em quem eles apostam muito, na visão deles é o jogador que pode fazer o que o Coutinho faz, é o único que pode substituir o Coutinho sem ter que mexer na engrenagem do resto do time. Você pode usar o Firmino, pode usar o Neymar, mas aí você tem que fazer ajustes e o Paquetá é o independentemente do momento dele não ser dos melhores, aí sim está pensando no Paquetá para o Catar também, né? Exatamente, o Paquetá é um jogador que eles têm como um possível pilar aí do futuro. Então, quando eles conseguiram, não encontraram maneira de tirar o Alan, nem o Arthur, nem o Paquetá, eles optaram por deixar o Renato Augusto fora. E o Fernandinho, que você disse, o Fabinho colocou uma dúvida que não existia na cabeça da comissão técnica a partir de março, quando ele teve com a seleção pela primeira vez como meio-campista, porque até então ele só tinha jogado como lateral, treinou como meio-campista, jogou alguns minutos, e essa reta final de temporada dele no Liverpool tornou a decisão difícil. Eu admito que eu cheguei a pensar que o Fabinho viria, porque eu achei que o Fabinho obrigou o Tite a convocá-lo depois dos jogos que ele fez, mas o Tite manteve a insistência dele, a persistência dele, para parecer uma coisa pejorativa. Talvez história parecida tenha acontecido com o Lucas Moura, muito comentado depois daqueles 3 gols, mas aí você olha para a lista e fala, bom, mas eu vou tirar quem? O Everton do Grêmio? Não é coerente, o Richarlison não tem onde tirar aqui. Teria sim, e aí eu acho que ele mantém a história da casinha. Ele, por exemplo, poderia ter optado por não trazer 2 centroavantes. Levo só o Firmino, como disse o Lédio, o Gabriel não está bem. Se eu precisar, coloco até o Richarlison ali no meio, quem sabe até o Neymar, enfim. Tenho quem usar ali no meio, eu jogo todos os jogos com o Firmino. E abriria aí uma vaga ou para o Renato Augusto ou para o Lucas Moura. Mas, enfim, ele é muito de casinha com casinha. Me surpreendi em serem 14, eu estava jogando entre 12 no máximo 13 que estiveram na Copa, achei um número grande. Achava também que viria apenas um dos zagueiros experientes, já que esses dois, como o Rizé acabou de informar aí, tem uma idade que dificilmente estarão os dois. Pode ser que não esteja nenhum dos dois lá na Copa do Catar, mas talvez um só. Os dois é muito difícil. Então achei que aqui poderia entrar o Rodrigo Caio, o Dedé, etc. Mas entra aí, o Rizek, não sei se você concorda, é aquele aspecto, eu cheguei a perguntar sobre a pressão de ganhar. Eu quero desempenho, eu não quero resultado. Mas há uma pressão, sim, para ganhar essa Copa. Não dá para pagar um vexame, não sair antes de uma semifinal e continuar com o cargo. Por mais que o Tite queira desempenho, tem que chegar com resultado até uma fase avançada. Eu acho que o Rizek e os outros amigos falaram bem sobre a questão quando disseram da preparação. Seria muito interessante poder usar esse tipo de torneio para preparar ou para começar a montar um time, né? Porque a Copa é daqui 3 anos e meio, ninguém sabe como esses jogadores vão estar lá, mas para começar a construir. Agora, se ele usa a Copa América para começar a construir, a chance dele construir para outro técnico é muito grande, né? Porque foi o que aconteceu nesses amistosos. Ele disse, olha, o Brasil não jogou bem nos amistosos, eu sei disso, eu poderia ter trazido uma equipe que teria um rendimento melhor, mas eu preferi trocar e dar chance a jogadores novos. Então, na Copa América, se ele faz isso, eu acho que a chance dele começar a montar um time para o outro seria muito grande. Exatamente, tem a tal da bola de segurança aí. Rizek, olha só, e também a gente fala, vai ter bastante tempo para treinar esse grupo, para montar, ver se vai dar certo de novo o Coutinho ali no meio, ou o Paquetá, enfim. Mas não vai ser também muito assim, não. Por quê? Apresentação quarta-feira que vem, dia 22. Estava fazendo uma continha aqui, acho que vão se apresentar 7 jogadores, tá? Porque aí tem a final da Liga dos Campeões, já ficam 2 para virem 3 dias depois, talvez só no dia 3. Cássio e Fagner estão dispensados até o dia do jogo entre Flamengo e Corinthians. No dia 4 só se apresentam no dia 5 ou vão para Brasília ou já direto para Porto Alegre, dependendo da programação da seleção brasileira. Não vão estar. Jogadores do PSG. O Thiago está machucado, o Neymar está suspenso, mas vão ficar fora até acabar lá, que é dia 25. E aí terão, como os outros, 3 dias a mais. Então, estou esperando por esses jogadores lá pelo dia 28. Ou seja, vai começar a treinar todo mundo lá para 1º de junho, 3 de junho, em cima dos amistosos. O Everton do Grêmio também joga a Copa do Brasil no dia 29. Chega uma semana depois de quem chegar no primeiro grupo. Franceses e italianos desses campeonatos têm últimas rodadas ainda no dia 24, 25. Tem Barcelona jogando final da Copa do Rei. Então, ainda nessa primeira semana, jogadores do Manchester City, os de Madrid, Felipe Luiz e Casemiro, e mais um ou outro militante. Goleiro, só o Ederson, porque o Cássio não vai estar, nem o Alisson. Só o Ederson. Os goleiros vão ser os que mais vão demorar, né? O Brasil vai treinar bastante tempo com um goleiro só. Então, o Tite vai ter esse trabalho para conseguir, como até foi uma das perguntas, conseguir homogeneizar todo mundo fisicamente, tecnicamente. Pois é, muito provavelmente, então, o Edson vai ser titular em Brasília, porque é o único que vai estar aí com 10 dias de treino. O Alisson só vai chegar aqui no dia 3, quer dizer, não vai jogar dia 5, e o Cássio só se apresenta depois, ou no próprio dia do amistoso, ou seja, o Edson já está escalado para esse jogo.